Graça e paz, meus irmãos, bom dia, bom dia. Mais uma semana iniciando, né? Mais uma segunda-feira, mais uma 8 horas da manhã, onde a gente pode se encontrar para a reflexão na palavra do Senhor. Hoje, quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em Jeremias, capítulo 33, de 1 a 3, né? O texto que nós lemos ontem lá na igreja para a mensagem da manhã. O texto de Jeremias diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. O seu nome é o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias então estava preso. Ele estava preso pelo o rei Zedequias, porque Jeremias dizia, ele deixava bem claro, que estava próximo o cativeiro babilônico, que em breve Jerusalém e Judá, o reino do sul, onde ele morava, né, a região que ele morava e profetizava, ia ser tomado pela Babilônia. Em breve o cativeiro chegaria ali. E o rei não queria que acontecesse nos dias dele, acreditava que Jeremias era um mentiroso, ou talvez que Jeremias fosse alguém inserido ali naquele contexto para desmotivar o rei a resistir o cerco que já estava acontecendo. Durante 18 meses a Babilônia cercou Jerusalém, cercou o reino do sul todo, né? E estava prestes a dominar o reino do sul. Então Jeremias falando com o rei, não vai ter jeito, vai acontecer. Ele então pensou que Jeremias talvez fosse algum espião infiltrado para desmotivá-lo à resistência e entregar o reino na mão do rei Nabucodonosor da Babilônia. Não era nada disso, né? Jeremias era um homem que nasceu, era um menino que nasceu 70 anos depois da queda do Reino do Norte. O Reino do Norte, composto por 9 tribos e meia, que era o reino de Israel, já tinha caído na mão dos assírios 70 anos antes. Você vai ler a história disso lá em Jonas, você pode ler um pouco em Naum, né? Jonas prega para o Reino do Norte e eles se convertem. Depois eles se perdem novamente, aí Naum vai narrar a queda do Reino do Norte. 70 anos depois dessa queda, nasce Jeremias. E 65 anos depois do nascimento de Jeremias, você tem a queda de Judá, né? Depois desse cerco que Jeremias estava vivendo aqui. Então Jeremias, ele estava preso com vários soldados ao redor dele, porque a mensagem dele era uma mensagem, segundo o rei Zedequias, desmotivava as pessoas. Entretanto, nós percebemos que Jeremias era um profeta da esperança. A mensagem dele é de esperança. Além de ter escrito 1º e 2º Reis e o livro de Jeremias, ele também escreveu Lamentações. E o texto de Lamentações é um livro de esperança. O próprio livro de Jeremias, o próprio estudo, a própria leitura do texto de Jeremias é um texto de esperança. Ele que fala no capítulo 29, eu sei o fim, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês, pensamento de paz. Então é Jeremias que, usado por Deus, é enviado para dar esperança para o povo e ao mesmo tempo confrontar os reis, né? E o profeta Jeremias era um menino quando foi chamado. Ele mesmo fala isso no capítulo 1, né? Alguns estudiosos vão dizer que talvez ele tivesse 10 anos de idade quando foi chamado ao ministério profético, entre 10 e 17, 16, 17 anos de idade, que era a idade que ele tinha quando foi chamado ao ministério profético. E era um desafio muito grande. Talvez você assuste com a idade dele, né? Mas se você observar, Daniel tinha 13. O rei Josias tinha 8. Os apóstolos de Jesus tinham entre 13 e 20, né? Se você vai ler, por exemplo, Mateus 11, 25, a palavra que aparece ali, revelaste aos pequeninos, né? É népios. E a palavra népios significa uma pessoa não adulta, uma criança, um menino mesmo, né? É a mesma palavra usada em Gálatas 4, versículo 1, que o apóstolo Paulo também vai usar a palavra menino ali no mesmo sentido. Então, quando você faz essa leitura, fica mais fácil. Hoje em dia, tá mais fácil a gente ter esse tipo de informação, porque a gente está na era da informação. Então os pregadores modernos hoje podem se valer de muitas leituras, muitos textos, né? Você compra uma Bíblia, por exemplo, semelhante a essa aqui, ó, uma Bíblia que tem os textos todos em grego e hebraico, então você consegue ver o texto no original, né? E fica mais fácil, né? Na minha época, quando eu formei em teologia, eu tinha que fazer tradução de alguns textos importantes, tinha que fazer tradução do inglês, alguns textos eram em alemão. Então a gente não tinha muito acesso à internet, não existia internet nesse contexto, né? Eu formei em 2006, mas enfim,
É só para a gente saber. Então, os pregadores modernos hoje têm esses recursos, né, de informação. O profeta Jeremias vivia num contexto social, os homens bíblicos, né, viviam num contexto social onde uma pessoa com 13 anos de idade já ia se profissionalizando, uma menina com 13 anos de idade já podia se casar, já podia constituir família, né? Já havia negociação entre as famílias para que os filhos se casassem, né? Com 13 anos de idade. Então, a vida começava muito cedo. Também terminava cedo, eles morriam muito jovens, né? 50, 60 anos de idade, já era um senhor de idade que morria, né? Hoje em dia, com 60 anos de idade, você vê os pessoal puxando ferro na academia, né? Glória a Deus por isso. Mas quais eram os desafios de Jeremias? Jeremias tinha como desafio uma crise internacional, né? A sua nação estava sendo cercada por um poder político exterior, que era bem maior e mais poderoso e ia dominar mesmo. Uma crise internacional. Ele tinha vários reis contra ele. Ao longo do período de 40 anos do seu ministério profético, ele teve que bater de frente com muitos reis, né? Com alguns reis. Você vai ler lá em Jeremias 1:10, vai falar sobre qual era a missão dele: levantar e destituir reis. Então, esse era um problema sério que Jeremias enfrentava, né? Também, ele tinha sacerdotes e profetas contra ele, porque eram pessoas com mais idade, com mais experiência, com mais credibilidade. O fato dele ser menino já trazia uma possibilidade muito grande de embates violentos contra ele, né? Porém, Jeremias não se intimidou. Deus o chamou, Deus o capacitou, Deus o tranquilizou, ele aceitou o chamado, ele aceitou essa capacitação, ele se deixou tranquilizar por Deus e exerceu um ministério muito profícuo na história, na história do povo de Deus, né? Deus pode usar quem ele quiser, Deus pode fazer o que ele quiser, com quem ele quiser. Cabe a nós nos tranquilizarmos. Então, hoje, nessa nossa live, um antídoto ou um remédio contra a ansiedade, leia Jeremias. Jeremias foi injustiçado, foi sequestrado, ele foi jogado num poço, mas ele era um profeta contemplativo, era um profeta que se queria sentir Deus, né? Era o profeta das escritas, ele era um poeta, né? Alguns vão dizer que era um profeta poeta. Então ele sentia Deus, ele procurava ver Deus no movimento das coisas, né? Ele foi no lugar onde o oleiro trabalhava e ele via o oleiro trabalhando ali, dali ele tirava uma mensagem, né? Então ele tinha uma alma poética, uma alma sensível, então ele captava o movimento e a chamada de Deus, e isso tranquilizava o coração dele. Porque ele sabia o seguinte: ainda que a minha vida esteja vivendo um momento caótico, eu sei que Deus está no controle de tudo. Era essa a mensagem de Jeremias. E aqui no texto que nós lemos, vai dizer assim: eu sou o Senhor que fiz isso, eu sou o Senhor que faço isso. Isso o quê? O cerco, o cativeiro. Era Deus que estava trabalhando tudo. Jeremias sabia disso. Ele queria tranquilizar o rei Zedequias. O rei Zedequias não aceitou. Muitas vezes, irmãos, quando nos falta controle, a gente perde a noção. Quando a gente perde o controle das coisas, e principalmente o futuro, que é uma coisa que está totalmente velada aos nossos olhos, a gente quer abrir esse véu, né? A gente quer olhar, a gente quer saber, a gente quer ter controle. E isso gera muita ansiedade. Jeremias falou: olha, é hoje, vive hoje, deixa Deus ser Deus hoje, né? Porque o futuro está nas mãos dele, e ele sabe o futuro que tem para a vida de cada um de nós. Então, o seu texto é um texto de esperança. O futuro está nas mãos de Deus. Jeremias sabia perfeitamente disso, né? Isso nos previne de ansiedade. Jeremias deixou Deus agir, deixou Deus ser Deus na vida dele. Leia o livro de Jeremias, você vai achar interessante. Se você ainda não teve a curiosidade de ler, procura ler o livro de Jeremias. Você vai ver as coisas pelas quais ele passou, os desafios que ele enfrentou e como ele tem ânimo, né? Como ele tem ânimo. Você vê Jeremias lamentando em Lamentações, mas é um breve momento de lamentações, né? No capítulo 3 ele já começa a falar: bom é ter esperança, aguardar no Senhor, bom é esperar, bom é para o jovem aguardar Deus fazer as coisas. Ele era um jovem, ele sabia o que ele estava dizendo. Então, previna-se contra a ansiedade. Ansiedade mata, tem matado muita gente. Ansiedade dá doenças crônicas, vários tipos de doenças surgem na nossa vida. Muito pânico, muita ansiedade, muita psoríase, muita crises, né, de ansiedade mesmo, pressão arterial, glicose. Muitas coisas são descontroladas no nosso organismo por causa de ansiedade.
E a Bíblia fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, faça tudo conhecido diante de Deus em oração, súplicas e gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, ou seja, a paz de Deus que dilui toda a ansiedade, vai tomar conta do seu coração. E o próprio Jesus também falou: gente, observa os lírios, observa os pássaros, observe tudo. Observe como Deus cuida de tudo. Como é que Ele não vai cuidar de você? Jeremias tinha essa experiência com Deus. Jeremias sentia essa experiência com Deus. Diante de todas as lutas que ele passava, ele falava: Deus está aí. Deus está por trás disso tudo. Então, não deixe a ansiedade dominar seu coração, não. Previna-se contra a ansiedade, clamando ao Senhor, como diz o versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. O que está acontecendo você não sabe. Você não sabe que Deus está por trás. Você não sabe os encontros e desencontros que Deus é capaz de fazer e que Ele está fazendo para abençoar a sua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Senhor, obrigado porque o Senhor está agindo. O Senhor não está parado. Obrigado porque o nosso futuro está diante dos olhos do Senhor. Na verdade, ele já aconteceu diante dos olhos do Senhor. Nos ajuda a descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem conduzido a nossa vida de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te dê um dia abençoado. O Senhor te dê uma semana abençoada. Meus parabéns hoje vai para Cristiane Rocha, membro lá da nossa igreja. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Você e sua família é uma bênção na nossa vida. Meus parabéns também vai para minha irmã Elisângela, que também faz aniversário hoje. Deus abençoe minha irmã querida, Deus abençoe Cristiane, Deus abençoe todos os irmãos e te dê uma semana de vitória na presença do Senhor.